Olá, seja bem-vindo ao curso A Construção do Conhecimento e as Suas Complexidades. Nós estamos iniciando a aula de número 2, essa aula que traz como título A Curiosidade Infantil e as Fases do Porquê. Vem comigo. A curiosidade é uma característica importante do ser humano e, desde bem cedo, as crianças apresentam um desejo de conhecer e saber as coisas. Ela se manifesta de várias maneiras nos pequenos, seja nas perguntas, nas brincadeiras, nas experiências e também nos erros e acertos. É preciso entender que a curiosidade é um processo natural e é importante estimular as crianças a serem mais curiosas e descobrirem mais. A curiosidade ela recebe diferentes considerações ao longo do tempo. Nós vemos que já foi chamado de mau hábito, luxúria, vício e também de virtude. As análises de diferentes épocas e autores perpassa a religião, preconceitos e, finalmente, a ciência, que a consagra. A curiosidade ela é a faculdade mais ativa na infância e também na adolescência e possibilita o desenvolvimento das aptidões gerais da mente. E é muito interessante que na criança e no adolescente a curiosidade é algo muito permanente. Quando nos tornamos adultos, muitas das vezes nós perdemos essa curiosidade. E é isso que diminui o aprendizado e o acesso ao conhecimento. Por quê? Porque muitas das vezes nós nos tornamos autossuficientes, imaginamos que já sabemos tudo e deixamos às vezes de aprender. Então nós vamos ver que é muito importante observar que essa característica, de forma geral, ela acontece no primeiro ano de vida apenas no interior da criança. Isto é, ela não tem uma manifestação exterior. A criança é muito pequena e ela não tem condições de expressar a sua curiosidade. No entanto, no interior dessa criança, a curiosidade ela já está ali, com o seu olhar, com o seu balbuciar, tudo, já a curiosidade já está ali. Agora, no segundo ano de vida, essa curiosidade ela já começa a aflorar, ela começa a se manifestar e demonstrar tudo aquilo que a criança percebe no mundo à sua volta. Então, ela começa a perceber, tanto nas coisas como nas pessoas, muita diferença entre ela mesma. E aí inicia essa fase das perguntas, a famosa fase dos porquês. É uma fase que muitos adultos, às vezes, não conseguem entender, mas é uma fase muito importante para a criança. É uma fase que tudo ela pergunta. Por quê? Porque ela tem o desejo de aprender. Então, nós vemos que a curiosidade infantil é normal e é preciso ter um cuidado de não associar as perguntas que as crianças fazem com falta de educação ou como uma impertinência. Ser curioso é a motivação para aprender mais e as perguntas têm que ser bem-vindas. Então, nós, como adultos, devemos receber essas perguntas de uma forma muito especial. Então, o adulto ele tem que entender que é preciso valorizar essa fase. É preciso estimular as curiosidades das crianças para que o aprendizado ele aconteça. Então, isso é fundamental. Então, nessa fase do porquê, é muito importante que nós, como pais, como professores, estejamos dispostos a responder essas perguntas, que nós estejamos sempre demonstrando esse interesse em responder essas perguntas. Não fique chateado quando a criança vier te fazer uma pergunta. Não fique nervoso, mas responda, porque por serem questionadoras, as crianças elas estão a todo tempo prontas para aprender. Então nós não podemos inventar respostas ou mentiras. É muito importante para que elas criem confiança e não busquem respostas em outras fontes nada confiáveis. Então, é muito importante que a gente não invente uma resposta. É importante que a gente traga uma resposta completa, uma resposta verdadeira
uma resposta que leva a criança a ter mais confiança na gente. Porque muitas das vezes, o que os pais fazem? Os pais não trazem resposta, às vezes o professor para a criança, ou então inventa uma desculpa, inventa uma mentira, e a criança, quando percebe isso, ela perde a confiança. Então, ela vai perguntar para outras pessoas, e talvez essas outras pessoas não vão ter a resposta correta. Muitas das vezes, essas outras pessoas vão trazer respostas que são ao contrário daquilo que você tem para trazer para essa criança. Então, tanto como educadores ou como pais, nós temos que ter essa sinceridade em responder às crianças de uma forma verdadeira. Porque a curiosidade infantil é a maneira que as crianças têm de serem ativas intelectualmente. Na fase dos porquês, algumas perguntas podem ser até complexas, mas ao perguntar, as crianças demonstram um interesse natural pelo conhecimento. É muito interessante que as crianças estão sempre trazendo perguntas, às vezes até complexas. Por exemplo, a semana passada, na escola onde eu trabalho, estávamos falando sobre o planeta Terra, falando sobre o Dia da Água, e uma das crianças fez uma pergunta que eu achei tão interessante. Ela falou o seguinte: professor, se a Terra ela tem muito mais água do que terra, por que, que ela chama planeta Terra? Por que, que não é planeta Água, e sim planeta Terra? É uma pergunta muito interessante, que eu nunca tinha parado para pensar nessa pergunta. Então, são as perguntas que muitas das vezes eles nos trazem e nós precisamos estar preparados para responder. Porque essa pergunta, apesar de parecer um pouco complexa, ela não é difícil de se responder. Porque a grande questão é que nós convivemos muito mais em territórios onde tem terra. Então, o ser humano ele habita em grande parte, ou quase que na totalidade, em ambientes onde é muito mais terra do que água. Então, daí, sim, daí saiu esse nome Planeta Terra. Mas, na época em que esse nome foi dado, não se tinha o conhecimento de que a Terra é muito mais água do que terra. O planeta tem muito mais água do que terra. Mas percebe que as perguntas das crianças, elas são daí para mais. Então, tem perguntas que são muito difíceis. E se você não souber, seja sincero. Você pode falar para a criança: infelizmente, eu não tenho essa resposta para você, mas eu vou pesquisar. Te prometo que eu vou trazer alguma coisa para você de resposta. Então, é muito interessante ter esse olhar. Então, sendo um processo natural e um gatilho para o aprendizado, a curiosidade infantil ela deve ser sempre estimulada e não desencorajada. Através das perguntas, as crianças exploram os fenômenos até então desconhecidos, e que levam a outras perguntas e novos conhecimentos. Aos pais, alguns passos são essenciais para estimular a curiosidade. Então é importante a gente analisar que nesse período nós não podemos desencorajar a criança. Quando a criança trouxer uma pergunta, nós devemos encorajar, nós devemos levar essa criança e estimular ela a fazer mais perguntas, mostrar para ela que é importante ela perguntar. Porque se uma criança ela pergunta hoje para um adulto, o adulto não responde, trata de qualquer jeito. Amanhã ela pergunta de novo. Essa criança ela vai ficando desestimulada de perguntar. E a partir do momento que ela deixa de ter curiosidade, que ela deixa de perguntar, ela vai deixar de aprender. Então é importante que nós venhamos a estimular essa criança a fazer perguntas, estimular essa criança a ter curiosidade. Mas como estimular a curiosidade infantil? Primeiramente, como eu já tenho dito, nós precisamos ouvir com atenção as perguntas e sempre responder. Mesmo quando você não sabe, responda. Dê atenção para a criança. De repente, é uma pergunta que não existe uma resposta lógica. Então, você seja sincero. Fala: essa pergunta, eu não sei a resposta, mas mostre o interesse. Mostre para ela que você está junto com ela ali naquela dúvida, que você também tem aquela curiosidade, que aquela curiosidade não é em vão, que ela precisa ter aquela curiosidade e ter mais. Então, você precisa ouvir com muita atenção e você precisa responder com muita sinceridade, como eu já disse. Então, sempre ouvir a pergunta com atenção e responder. Ainda há poucos dias eu estive no consultório médico fazendo um exame de ouvido e eu achei muito interessante o tema daquela clínica.
o tema da clínica era o seguinte: ouvir para conectar. É muito interessante, uma frase tão pequena e, ao mesmo tempo, ela é tão grande, tem uma grandeza no seu conteúdo. Por quê? Porque se nós queremos conectar com as crianças, nós precisamos ouvi-las. Então, dentro desse mundo, dessa curiosidade, quando você ouve a criança, quando você dá ouvido para a criança, você pode conectar com ela, você vai ter uma conexão com ela. E a partir daí ela vai estar sempre trazendo perguntas. Muitas das vezes vai ser chato, muitas das vezes você não está querendo ouvir a pergunta, às vezes diante do cansaço, às vezes de uma situação tão complicada, mas é muito importante ter esse olhar de ouvir com atenção e sempre responder, porque é ouvindo que você vai se conectar com a outra, ou com a outra pessoa, ou que você vai conectar com a criança. Então, ouvir para conectar. O segundo passo para que você possa estimular a curiosidade é você estimular o raciocínio. Você tem que levar a criança a raciocinar, entendeu? Mesmo dando a ela as respostas, é bom que elas sejam estimuladas a buscar mais informações de forma autônoma e por meio de experiências próprias. Uma boa dica é através de brincadeiras e jogos que as façam pensar. Então, é muito importante quando a criança te faz uma pergunta, você chegar até e falar assim, vamos pensar um pouco. O porquê disso? Porque Jesus ele tinha uma técnica muito interessante. Você observa que Jesus, ele nunca que ele respondia uma pergunta já diretamente. Ele sempre respondia uma pergunta com outra pergunta. E isso é pedagógico. Isso é pedagógico. Porque quando você faz uma outra pergunta, você leva a pessoa a raciocinar. Então, no caso de uma criança, você vai ser bastante coerente. Você vai fazer uma pergunta bem básica, dentro daquele contexto, e levar a criança a procurar, entendeu? Dentro da sua mente, o que ela compreende daquilo. E a partir daí você auxilia na resposta, você traz a resposta, mas leve a criança a pensar um pouco. Então, estimular o raciocínio é algo muito importante para que você possa estimular a curiosidade infantil. E quais são os benefícios quando você estimula a curiosidade infantil? Então, existem pesquisas que apontam que o cérebro da criança ele é preparado para a aprendizagem imediata. Instigar de forma mais efetiva e prazerosa a curiosidade vai despertar e também estimular a criança. E dentre os benefícios de quando você estimula a criança, nós vamos ver primeiramente o desenvolvimento da criatividade, elas ficam mais inventivas e também alguns talentos artísticos eles podem ser observados quando você estimula essa curiosidade. Então vai despertar na criança esse desejo de inventar, de criar, de agregar mais coisas ali. Então, o primeiro ponto, o desenvolvimento da criatividade. O segundo ponto, o segundo benefício é o fortalecimento das relações sociais, a aproximação maior com a família e também o estreitamento dos laços afetivos. Então, a criança ela vai ter essa facilidade de comunicação dentro da família. Então, vai estreitando os laços de afeto dentro da família. O terceiro benefício que nós podemos trazer aqui é o desenvolvimento do cérebro, porque ele vai ter maior fixação dos conhecimentos, com capacidades de classificar e também de refletir sobre as informações que ele recebe. Então, percebam quantos benefícios quando você estimula a curiosidade da criança. E é tão interessante isso, porque nós, quando nos tornamos adultos, como eu já disse, nós perdemos essa curiosidade. E é por isso que nós aprendemos pouco. Porque quando nós deixamos de ser curiosos, nós deixamos de aprender. A Bíblia ela traz algumas experiências, e uma que eu acho muito interessante é o caso de Nicodemos. Nicodemos ele era um mestre. Nicodemos era um homem que tinha muito conhecimento da lei. Porém, quando ele ouviu falar de Jesus, ele percebeu algo a mais. E ali nós vemos uma pitadinha de curiosidade. E foi essa curiosidade, esse desejo de aprender algo novo, esse desejo de perceber que tinha algo que ele não sabia.
levou ele até Jesus. Então, nós, como educadores, é importante olhar para nós também. Nós estamos falando da curiosidade na criança, mas é importante analisar que nos falta, às vezes, a curiosidade e o desejo de aprender mais. Então, o bom educador, o bom ensinador, ele tem que ser um bom aprendente. E para que nós possamos aprender, nós precisamos ser curiosos. Então, a curiosidade ela é muito importante dentro do contexto da aprendizagem. E voltando aqui para o contexto da criança, nós já vimos quantos benefícios isso traz. Então, quando nós entendemos a importância da curiosidade infantil e estimular essa curiosidade, é fundamental para que as crianças despertem o interesse pelo aprender. Então, vale a pena encontrar atividades que as crianças façam elas explorar e também exercitar essa curiosidade, pois assim há maior engajamento dos pequenos no processo e também os benefícios eles vão ser visíveis em suas diferentes fases do desenvolvimento. Então, nós vamos ver que a curiosidade ela é a base para o aprendizado. E nós devemos entender essa importância, devemos estimular essa curiosidade, porque essa curiosidade vai fazer toda a diferença, se for bem trabalhada, quando em cada fase do desenvolvimento. Lembrando que a nossa próxima aula será exatamente sobre esse tema, né? As fases do desenvolvimento. Mas para que nessa fase do desenvolvimento a criança ela possa ter um desenvolvimento maior, é muito importante que ela seja estimulada a ter curiosidade. E aí, alguma dúvida? Alguma curiosidade? Que Deus abençoe, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.